Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 4 de junho de 2022, como sempre, agradeço a sua companhia pelas manhãs de sábado. E com o Pan News Cidades, marcamos os maiores índices de audiência da região metropolitana de Campinas. Mas hoje eu vou simplesmente externar a minha indignação com a notícia de que empresas prestadoras de serviços de cidades importantes como Campinas e Indaiatuba, segundo fomos informados, mesmo depois de receberem as verbas contratuais dos municípios citados, mesmo assim não pagam os salários dos seus funcionários. Isso é um absurdo, caso seja confirmado, e o problema se repete numa área sensível, que é a área da educação. Uma dessas empresas, substituída por outra responsável pela limpeza das escolas municipais, ao que parece, repete o mesmo cacuete da sucedida. É difícil entender o inadimplemento dos salários de funcionários, principalmente quando as prefeituras alegam que o repasse foi feito dentro do período fixado pelos contratos. Deve existir um ralo devorador de recursos, que suga, além do dinheiro carimbado, também a ética profissional desses empresários que têm muito a explicar aos munícipes que pagam seus impostos. No programa de hoje vamos conversar com a assistente e orientadora social Maria Amália de Oliveira Castro, que é coautora do livro Memórias de um Pequeno Gigante, que conta a história do salesiano Alcides Venturi, e com um dos mais importantes radialistas de Campinas, comentarista do esporte da Jovem Pan News, Valdenê Amorim. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Vamos conversar agora com Maria Amália de Oliveira Castro, que juntamente com o coordenador pedagógico Antônio Carlos Miranda, escreveu o livro Memórias de um Pequeno Gigante. Maria Amália, tudo bem? Tudo bem, e você, Thanos, como está? Melhor agora, ainda mais com este livro lançado pela Asa Editorial, que aborda a vida do Alcides Venturi, um irmão salesiano que marcou inúmeras gerações formadas pelo Centro Profissional Dom Bosco. O irmão
Alcides Venturi trabalhou e dedicou sua vida a mais de 40 anos no Centro Profissional Dom Bosco. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, conviver no dia a dia por mais de 30 anos. E o irmão Alcides, ele teve uma vida marcante com todos os jovens da escola, ou melhor, com todos os alunos, pois ele convivia com crianças, os adolescentes, os jovens e adultos. Eu posso dizer assim que nós convivemos com um anjo encarnado, porque ele tinha paciência, era generoso, atencioso, enfim, uma figura dentro da escola que todo mundo conhecia e que colocava à disposição os seus serviços para os outros. Ele veio a falecer no ano de 2011, onde ficou assim uma lacuna no nosso centro profissional. É muito triste, e nós usávamos os seus exemplos no dia a dia, uma programação de bom dia e boa tarde para os alunos, sempre usando seus exemplos de manhãzinha, colocando sobre ele, falando sobre ele, quem ele era, o que ele fazia na escola, os projetos que ele desenvolvia, o que ele tinha deixado pronto. Então, no decorrer assim de 1 ano, 2 anos, nós fomos falando dele. E aí surgiu a ideia de por que não, então, nós registrarmos a vida dele, todos esses exemplos dele. Então, nós resolvemos que iríamos escrever um livro sobre o senhor Alcides. Maria Amália, qual era a atividade que ele desenvolvia? Ele tinha o cargo lá, ele era o irmão salesiano, e ele tinha um cargo de coordenador técnico, porque ele conhecia todas as áreas técnicas da escola. Então ele trabalhava na marcenaria, ele trabalhava na mecânica, ele ficava um pouquinho na eletricidade, ele conhecia de todas as oficinas que existem na escola. Ele era um irmão salesiano. O Centro Profissional Dom Bosco já formou mais de 6.000 jovens carentes, exerce uma atividade fundamental para a sociedade. O irmão Venturi, o Alcides Venturi, deve ter sido muito importante para esse resgate, não é, Maria Amália? Sim, muito importante, porque todos os alunos que se inscreviam para fazer o curso profissionalizante conheciam o irmão Alcides, porque ele estava presente todos os dias no setor. Então, tanto no período da manhã como da tarde, ele estava presente. E ele orientava, ele dava atenção, ele foi muito marcante nesse aspecto mesmo, dessa juventude que passou pela escola. Todos eles conheceram o senhor Alcides. Nós pensávamos assim, que não poderia deixar apagar no tempo uma pessoa, não vou dizer assim uma figura, mas uma pessoa tão importante como foi o irmão Alcides Venturi. Escrevendo, deixando registrado, nós pensamos assim, nós vamos imortalizar, porque aqueles que virão fazer o curso futuramente poderão conhecer quem foi o senhor Alcides, através dos seus exemplos que vão ficar registrados aqui, não é? Foi isso mesmo, o que nos inspirou foi essa vida de sacerdócio dele, tão dedicada, que a exemplo de Dom Bosco, ele colocava na prática tudo que ele sabia, com generosidade, com presteza, assim, se doando para o outro mesmo. Maria Amália, como os ouvintes poderão obter um dos exemplares disponíveis aqui em Campinas? No setor da Escola Salesiana São José, no setor do Centro Profissional Dom Bosco, o Rafael Belletti, que é o coordenador pedagógico no momento, ele tem os exemplares para aqueles que se interessarem, né, em ter um livro do senhor Alcides. Eles são distribuídos gratuitamente. E também lembrando que você pode acessar o contato@aseditorial.com.br e ali você tem o site da editora As Editorial. Acesse contato@aseditorial.com.br. Memórias de um pequeno gigante, a vida do salesiano Alcides Venturi. Maria Amália de Oliveira Castro, um prazer falar com você. Nós que agradecemos, em nome do Antônio Carlos Miranda. Quero agradecer também a Jovem Pan News pelo gentil convite e parabenizar pelo brilhante trabalho de jornalismo. Um abraço ao Thanos pela oportunidade de divulgar nosso livro, Relatos e Memórias deste Pequeno Gigante. Um abraço. Gratidão. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos. Hoje no Pan News Cidades,
uma celebridade. Valdenê Amorim. É um prazer imensurável recebê-lo no Pan News Cidades. Valdenê, você é o cara, meu amigo. Muito obrigado, Dr. Thanos. Fico muito agradecido e queria dizer que a recíproca é totalmente verdadeira. Gosto muito de você. É um prazer imenso estar participando aqui do seu programa, aos sábados pela manhã, aqui na Pan News. E tenha aí um bom dia e uma boa tarde para todos os seus ouvintes e um ótimo final de semana. Valdenê, vai ser ótimo com a sua entrevista para mim e para os ouvintes da PAN. Valdenê, vamos rememorar um pouquinho, porque você é uma escola quando se fala em rádio. Vamos contar um pouquinho a história do Valdenê. Eu sei que você já deu entrevista para muita gente, você é muito conhecido, mas os ouvintes da PAN precisam saber também um pouco da trajetória do Valdenê Amorim. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Quando é que você começou a trabalhar com rádio? Como é que isso tudo surgiu na sua vida? Bom, Thanos, o meu irmão, o Gilberto, que você conheceu, trabalhava em rádio. Infelizmente ele não está mais entre a gente, mas ele trabalhava em rádio, já era plantão esportivo da Rádio Brasil, e eu comecei a ir lá e participar nos finais de semana. Já comecei bem, hein? De final de semana, trabalhando como rádio escuta. Naquela época, no futebol, para se dar informação, não é que nem hoje. Você entra num programa do computador, entra no site e traz ali todos os resultados. Naquela época você tinha que sintonizar uma rádio de Ribeirão Preto, uma rádio de São José do Rio Preto, uma rádio de Americana, enfim, uma rádio de São Paulo principalmente, que essa trazia praticamente todas as informações. Naquela época a Rádio Tupi, a Rádio Nacional, a gente buscava, ouvindo rádio, trazer as notícias do futebol conforme elas iam acontecendo. Esse era o trabalho de rádio escuta que eu comecei quando eu tinha apenas e tão somente 15 anos de idade. Que ano foi isso, Valdenê? Thanos, faz muito tempo. Faz muito tempo, hein? Mais ou menos 67, 68 por aí, porque depois, como eu continuei em rádio, eu fui me adaptando, né? Aí eu fui trabalhar como operador de som. Então eu falo sempre para os meninos lá na rádio, na Pan News, né? Quando eu faço futebol lá, eu falo com eles e costumo relatar sempre. A equipe técnica tal, com fulano, com ciclano. Por quê? Porque eu procuro valorizar e muito, porque eu falo para eles, eu fui operador de som e sei que se a gente não tiver um operador de som muito bom, a gente não consegue fazer a transmissão do futebol. Mas, Valdenê, naquela época os equipamentos eram muito diferentes, não é? Tinha que ter alguém para carregar tudo aquilo para o campo, não? Olha, para se fazer uma transmissão que nem se faz hoje, direto do estádio, era, como eu brinco no futebol, né, um parto de porco espinho. O Thanos tinha que levar uma maleta, tinha que fazer uma ligação de fio, tinha que a reportagem do campo também ficava com fio, não tinha microfone portátil que nem nós temos hoje, microfone sem fio que nem nós temos hoje, não tinha naquela época. Aí o pessoal sempre falava assim, nas transmissões de futebol forma-se uma macarronada de tanto fio que tinha dentro do estádio de futebol, dentro do campo de jogo. Devia ser uma dificuldade, tinha que ter linha telefônica, era tudo via telefonia, Valdenê? Tudo via telefone e assim, tinha que encomendar a linha, chegar no estádio, fazer uma ligação, porque que a gente chamava de maleta, né? Era uma maleta para fazer a transmissão, tinha que linkar com esta maleta, e aí tinha uma dificuldade muito grande, porque naquela época não tinha, lá no início, não tinha a linha de 4 fios, depois que veio a linha de 4 fios, porque era uma linha de 2 fios só. Então o cara falava com o estúdio, oi, tudo bem, como é que tá bom o som, tá. Dali em diante ele ia no escuro. Depois veio o som de 4 linhas. 4 linhas, 2 para ir, 2 para voltar. Aí a gente conseguia conversar com o narrador. E assim por diante, cara.
é bem diferente do que se tem hoje. Hoje a gente tem uma parafernália de equipamentos, o Alex Douglas que trabalha lá com a gente, se for para fazer uma transmissão do estádio, se for para fazer uma transmissão que nem nós fizemos hoje, lá do outro dia, melhor dizendo, do Candreva, a gente faz lá com muita tranquilidade, com uma bela de uma assistência técnica. É preciso saber trabalhar, mas o equipamento a gente tem de última geração nos dias de hoje. Valdenir, você é muito importante e foi muito importante na vida de muita gente. Eu mesmo estou aqui hoje e eu confesso, graças a você, eu dou o meu testemunho. Você sempre foi um grande companheiro, um grande colega. Eu tenho você dentro do meu coração porque, para mim, foi um incentivo fundamental nesses últimos, quase 30 anos, um pouco menos, mas quase 30 anos da minha atividade profissional enquanto radialista. Imagino que você tenha sido um grande empreendedor como você é, porque não teve só programas de rádio, você também fez e faz programas de televisão. Esse outro lado do apresentador é muito diferente trabalhar com futebol e de repente ficar numa sala de forma intimista entrevistando pessoas, Valdenir? Bom, Thanos, é uma coisa que acima de tudo eu gosto muito. O trabalho de rádio, ele é um pouco diferente do trabalho de televisão. Eu fiz a CNT aqui em Americana, fiz a CNT em São Paulo. Estivemos juntos lá em Americana, hein? Estivemos juntos, porque eu tinha um programa lá também. Era a CNT Gazeta ainda, né? Isso, justamente. Aí eu trabalhei um certo tempo na mesa redonda que era transmitida pela Gazeta em São Paulo. Aí eu fiz, juntava com o Fernando Gomes lá em Curitiba. Eu fiz um bom tempo, mais de um ano, essa programação, mas eu saía de Campinas e ia para o estúdio lá em São Paulo, né? Não tinha essa parafernália de internet que nós temos hoje. Eu poderia fazer o programa daqui de Campinas. Gostava muito de fazer televisão também. Mas eu falo para você e para os ouvintes do Panil Cidades no seguinte: eu adoro rádio. Eu nasci no rádio. E o que me completa realmente é fazer rádio. Eu gosto muito de rádio, tanto é que trabalho de final de semana na equipe esportiva da nossa querida Pan News agora, ao lado do João Carlos de Freitas, do Alberto César, enfim, de todos os nossos companheiros. Adoro muito fazer rádio, gosto muito de rádio. Gosto, para falar bem a verdade para você, mais do que televisão. Mas televisão também é um bichinho que fica dentro da gente e não tem jeito, a gente gosta muito também. Agora, as produções sempre você dirigiu. Como é que você pensa, quer para rádio, quer para televisão, os programas que você apresenta? Precisa ter muita organização, né? Com relação à própria pauta futebolística. Você precisa conhecer futebol como ninguém, né, Valdenir? Sua memória é boa para isso? Olha, Thanos, quem tem uma memória maravilhosa para futebol, lembrar o time, quem jogou, quem não jogou, é o nosso companheiro João Carlos de Freitas. Ele tem uma memória sensacional. Eu, para ser sincero para você, eu vou no domingo, ou no sábado, ou na quarta-feira para fazer o estúdio, a ancoragem de uma transmissão esportiva, seja ela de um jogo da Ponte Preta ou do Guarani. Eu me preparo para aquele acontecimento, para aquele jogo, para o que está rolando dentro do futebol naquele momento. Não consigo ficar buscando muita coisa, não, em termos de futebol. É claro que a gente lembra muito da época de ouro do futebol de Campinas, onde nós tivemos a seleção de futebol de Campinas, jogando até contra a seleção brasileira. Nós tivemos a época áurea da Ponte Preta, a época áurea do Guarani, 77, 78, 81, enfim, Campinas teve grandes times e infelizmente hoje não se repete no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Os dois times estão na Série B. Mudou muito o futebol? Será que um dia nós vamos ver os dois, o Guarani e a Ponte, brilharem novamente ou tá difícil, Valdenir?
Não, que está difícil está, Thanos. Muito, muito difícil, diria eu. Eles têm que buscar um método diferente. Aquela coisa do dirigente apaixonado, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo o meu time, por causa da camisa. Esse dirigente já está em extinção. O que nós temos hoje é um futebol profissional. Porque a garotada que está surgindo hoje, de 12, 15 anos, essa garotada, ela não conhece o Guarani e não conhece a Ponte, mas conhece os times da Champions League, por exemplo. Conhece o Liverpool, conhece o Real Madrid, conhece o Barcelona, enfim, conhece os times da Alemanha. Eles conhecem, eles têm camisa, eles entram na internet, compram, porque eles não estão ligados no futebol raiz. Futebol raiz ficou para a gente aqui, que ainda sonha com alguma coisa de melhor para o nosso futebol. Precisa haver profissionalismo acima de tudo, tanto pelos lados do Guarani como pelos lados da Ponte Preta. Não pode ter amadorismo. Mas e aquele grande craque? Né? Nós tivemos tantos craques, né? O Neto, Careca, Dicá, gente que emergiu, que parece que vestiu a camisa do time. Aqui eu tenho a sensação que temos só mercenários temporários, né? O fulano vem, é contratado, dá um salto, vai para outro time, se projeta até com a Ponte Preta, com o Guarani, e não estão vestindo a nossa camisa, né? Cadê os craques, Valdenir? Onde é que estão esses craques? Bom, hoje mudou-se muito, né? Num passado não muito sombrio, nem muito recente, nós tivemos aí grandes craques no futebol de Campinas, né? Tem muita gente que lembra do grande time da Ponte Preta com Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá no meio-campo. Muita gente lembra do grande time do Guarani com Zenon, com Renato, com Bozó, enfim, com Careca, né? Que chegou à nossa seleção, que teve uma passagem brilhante no Napoli, ao lado do Maradona, mas esse tipo de jogador hoje, ele não chega a ser formado. O jogador no Guarani, por exemplo, ou na Ponte Preta, quando ele completa 16 anos, 17, já vem um empresário para tomar conta da vida profissional dele. Então é muito cedo, entendeu? O Careca apareceu no Guarani, estourou no Guarani com 18 anos. Hoje o cara com 18 anos está indo para a Europa, né? Vinícius Júnior, por exemplo, foi garoto ainda. O Rodrigo, que saiu do Santos, foi garoto ainda para o futebol do exterior. Então, está muito prematuro hoje. O garoto, quando ele está em formação, ele já tem o empresário, já tem uma negociação com o exterior, se ele for competente e tiver futebol para isso. Agora, o que você pode me dizer sobre a Ponte Preta? A Ponte Preta, depois eu vou perguntar do Guarani, vamos começar com a Ponte. A Ponte Preta, você acha que pode reagir nesta crise que vem enfrentando nos últimos anos, nessa falta de futebol que tem apresentado? Você acha que a gente sai desse buraco com um pouquinho de esforço? Tem jeito para sair disso, não? Carlos, jeito tem. Infelizmente, no futebol, a gente tem muita disputa de ego, né? No caso específico da Ponte Preta, houve uma disputa muito grande, recente aí, nas eleições para a presidência da Ponte Preta. Aí nós tivemos a saída do Sérgio Carnielli, que era o presidente de honra, mas estava disputando para voltar a ter condições de ser presidente, propriamente dito, da Associação Atlética Ponte Preta. Então houve uma disputa muito de ego, né? O Marco Eberlin, que já foi diretor do Departamento de Futebol Profissional do próprio Sérgio Carnielli, acabou disputando a eleição e ganhando a eleição. Foi uma disputa árdua, em alguns momentos, diria, difícil, além de difícil, arriscada, né? Para ambas as partes. E, infelizmente, é isso daí. Uma disputa
de um cara que foi lançado no time da Ponte Preta, na diretoria da Ponte Preta, pelo próprio Sérgio Carnielli, e depois ele foi lá e fez questão de tirar da disputa o Sérgio Carnielli. Então essa disputa de ego faz mal para o futebol e faz mal para o time também. Valdenir Amorim, e o Guarani? Bom, o Guarani, ele tá vivendo uma fase de transição, né? O Guarani fez um conselho de administração, ele vem tentando se preparar para uma possibilidade de, quem sabe, virar um clube empresa. O Guarani tem tido uma gestão mais ou menos de acordo com o que o torcedor espera. O Guarani teve a oportunidade, no ano passado, de chegar bem pertinho de subir. Quando começou o Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani não tinha essa expectativa através do seu torcedor, mas o sonho foi quase que chegando pertinho da realidade. Infelizmente, na reta final, com o técnico Daniel Paulista, o Guarani não conseguiu subir para a Série A, o grupo elitizado do nosso futebol. Mas eu acho que foi até bom para a equipe bugrina, porque senão vira aquele negócio de sobe e desce. Sobe e desce. O ioiô não é o caso. O Guarani não estava preparado ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro. Imagino eu de que o Guarani ainda vai levar uns 2 anos, mais ou menos. Primeiro tem que permanecer na segunda divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro. E depois pensar um pouco maior, pensar grande e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas para isso precisa tempo e paciência. Nós tivemos a honra, o privilégio de receber no Pan Cidades Valdenir Amorim. Que prazer falar com você, Valdenir. Muito obrigado pela sua participação no Pan Cidades. Thanos, eu que fico orgulhoso aí de participar, de estar quase que no dia a dia ao seu lado também, porque você faz uma programação diária ao lado do Marco Maciarelli, do Rony Viana, de vez em quando o seu Ivo Rocha também participando da programação do Pan News Campinas. Então eu quero te agradecer demais, dizer para você que a mesma consideração que você tem por mim, eu tenho por você também, pela sua importância dentro da cidade e dentro da nossa comunicação. Um grande abraço para você, um ótimo dia de sábado e um ótimo final de semana para todos os seus ouvintes do Pan News Cidades. Grande abraço, Valdenir. Grande abraço. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.